está acompanhando. E agora, sim, batendo um papo com a Ana Glaucia, nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, para falar de um assunto que movimentou a internet nos últimos dias. O caso da blogueira Aline Araújo. Ana, seja bem-vinda. É um prazer te receber. Obrigada. Depois de um tempinho, né? Depois de um tempinho. Abandonou a gente aqui um tempinho. Pois é, mas agora tá tudo bem, né? Eu não tive tudo certo, tudo tranquilo. Prazer te ter de volta, Obrigada, viu, Ana? Má. E vamos falar desse caso da Aline, que eu acredito que todo mundo que acompanha aí rede social, que acompanha a televisão, ficou em algum momento, viu alguma coisa sobre esse caso, né? Que aconteceu no último final de semana. O caso de uma blogueira com milhares de seguidores aí nas redes sociais, né? No Instagram, que foi abandonada pelo noivo um dia antes do casamento, casou com ela mesma, casou sozinha, isso no domingo, né? E aí foi alvo de uma crítica de enxurradas e não soube lidar com isso e veio a cometer o suicídio. Realmente um caso que chocou muita gente também, né, Ana? Infelizmente, infelizmente a gente utiliza desses casos com todo respeito à memória dela e à família, mas a gente utiliza desses casos para exemplificar várias pessoas que possivelmente e potencialmente estão vivendo situações parecidas, né? Antes da gente refletir sobre isso, eu queria deixar bem claro para você que está em casa que depressão realmente não é frescura, depressão é uma doença. Deixar claro também que nós não somos melhores que ninguém para julgar a atitude das pessoas, da Aline, da família, do namorado, de quem quer que seja. E deixar claro que nós temos o CVV, que tem uma atuação 24 horas por dia, e pessoa que estiver em sofrimento, liga 188, e lá tem pessoas treinadas para poder fazer uma escuta ativa, uma escuta verdadeira que talvez a internet não faça. Muitas vezes a gente está buscando algum apoio ou mascarando aí uma questão de ajudar as pessoas e projetando nessa situação algumas demandas nossas, e a gente vai para um campo que é a internet, que é um campo minado e que não é um campo concreto, e é um campo aí cheio de representações e de possibilidades, né? E é tudo muito superficial na internet, né? Exatamente. Ana? As amizades são superficiais, você não tem amizade virtual, você tem uma amizade. Você pode ter ali milhões de seguidores, mas quem dali realmente é seu amigo, você vai poder contar no momento de dificuldade. Exatamente. Eu acredito lá que existe uma dificuldade das pessoas entenderem essa relação, né? A relação do virtual com o que é real. Se dentro da própria realidade a gente tem dificuldades de poder contar com as pessoas, de poder falar com pessoas, de poder ter um apoio ativo, um apoio verdadeiro das pessoas, que dirá numa realidade virtual, em que a gente não conhece essas pessoas e que a gente também não sabe com quem que a gente está conversando. Então, eu acredito que para a gente iniciar uma reflexão, porque aqui a gente não tem respostas simples para casos tão complexos, que é o que as pessoas estão buscando. Se você olha as redes sociais e todas as notícias, as pessoas crucificam alguém, né? Seja a Aline, seja o namorado, seja a família, nós mesmos também pensamos e já vem aqui um culpado na nossa cabeça. Nós somos seres humanos, mas a gente precisa deixar o julgamento de lado e refletir e pensar sobre esse caso de uma perspectiva, né? Como a gente diz, fora da caixa, né? E realmente, né, com a internet, acho que todo mundo se sentiu no direito de poder julgar o outro. Antes, acho que as pessoas pensavam, mas acabavam não expondo, né, esse pensamento. Hoje, não, as pessoas fazem questão de expor, de denegrir a outra, de difamar, de... É realmente um caso... É bom deixar claro que existem os crimes cibernéticos, né? E existem os cyberbullying, e existem pessoas que são qualificadas para poder olhar isso e para poder enquadrar essas pessoas. Então, assim, é um crime você usar a internet para denegrir a imagem do outro. Isso realmente é um fato, isso não existe questionamento. Entretanto, eu penso que, uma vez que eu me exponho na internet, eu espero algo em troca.
Porque a vala lá, que a gente coloca uma foto na internet, não espera nada. Então, se a gente não fosse esperar, a gente não colocaria. Porque você trabalha com redes sociais e eu trabalho com redes sociais. Da mesma forma, você está disponível aí, sujeita a críticas, como eu acho que você já deve ter recebido, Muitas. e eu também. Né? Então, uma vez que a gente se expõe, infelizmente, a gente abre uma porta para que aconteçam críticas. Volto a falar veementemente que é crime você denegrir a imagem da pessoa em qualquer âmbito. Mas nós abrimos essa porta. Né? E aí nós entramos dentro de um cenário que a gente não tem controle nenhum. Imagina que eu quero construir a minha casa no mar. Porque eu quero construir minha casa no mar. Imagina uma casa no mar. Mas como que você vai construir uma casa no mar, Ana? Você não tem um alicerce seguro. É a mesma coisa de você desabafar na internet. É a mesma coisa de você buscar apoio na internet ou tentar ajudar as pessoas na internet. De alguma coisa que você talvez não tenha nem para si mesma. Ana, mas se eu estou na internet, eu abro, sei lá, uma conta do Insta, um blog para falar sobre as minhas dificuldades, dividir e trocar, isso é possível? É super possível. Super. Só que também é possível a crítica. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E a gente tem que falar também da interação, né, da internet com a vida pessoal, porque a gente vê aí muitos casos de blogueiras que acaba misturando ali, né, o que seria o trabalho, o que seriam as postagens do trabalho com a vida pessoal. Exato. A pessoa passa a expor realmente tudo ali, Tudo, a família, os Exato. amigos, o que está fazendo, o que não está. Eu vou até pedir permissão aqui para Ana Luísa Sanches, uma blogueira aqui da nossa região, minha amiga, e vi hoje um stories dela postando, falando que ela estava recebendo mensagens o tempo todo, perguntando, porque ela assumiu um relacionamento recentemente, e ela não posta foto no final de semana, porque o namorado mora em outra cidade, e o pessoal todo o tempo falando que acho que você não gosta dele, porque você não fica postando nada dele, porque você não mostra, final de semana vocês não estavam juntos, acho que é fachada. Então, foi uma coisa até, a gente já tinha falado sobre o tema que você falaria aqui hoje, eu até parei e falei, gente, realmente as pessoas estão banalizando muito. Exatamente. A vida pessoal, eu tento, apesar de ser pública, de estar aqui, de postar muita coisa nas minhas redes sociais o tempo todo, eu tento preservar ao máximo a minha vida pessoal. Sim. Sim. Tanto que eu consigo, eu tento. Sim. Porque acho que tem que ter um limite, realmente. Tem, né? Porque a gente acaba confundindo. A gente acaba confundindo o que é realidade com o que é ficção. Por exemplo, se a gente posta, sei lá, uma atriz posta uma foto e ela começa a receber um monte de curtida, um monte de mensagem positiva, tal, o ego dela se infla. Uma mensagem negativa destruindo, aí ela já vai lá falando assim que as pessoas não têm o direito de falar dela. Eu me questiono um pouco isso. Realmente ninguém tem direito de denegrir a imagem de ninguém, eu vou ficar falando isso aqui a noite toda. Entretanto, gente, a gente abre um espaço. A gente abre a porta. Só que também existem pessoas muito cruéis. Existem pessoas muito rudes. Existem pessoas que se aproveitam da situação. E isso não é só na internet. As pessoas do nosso lado fazem isso. A gente vai num barzinho aqui em Marília, lá, puxa uma cadeira e fala assim, então, gente, é o seguinte, eu tentei me matar semana passada. A gente faz isso? Por que a gente faz isso na internet, então? Entende? Então, assim, a realidade com a ficção está muito misturada. Porque a gente imagina que aqueles milhões de seguidores vão nos apoiar. Mas, gente, você não conhece a pessoa que está do outro lado. Então, não busque apoio, e não busque segurança, e não busque autoafirmação em lugares onde você nem sabe quem está ali. Se dentro da nossa própria casa, muitas vezes, a gente não tem isso. Que dirá numa rede social? E assim, a gente precisa fazer análises e fazer altas críticas o porquê que a gente coloca as coisas na internet. Por que eu posto isso? Por que eu falo isso? Por que eu faço esse vídeo? Para quê? Qual é o meu objetivo? Isso tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro. Né? Eu ouvi a tia da Aline falando que depois do casamento, a imprensa, obviamente, né? E além do mais, ela fez algo que não é natural, uma pessoa casar consigo mesma. Foge
do que é o natural, né? Já é algo inusitado, algo polêmico, então a gente já espera aí uma polêmica dessa atitude dela, né? E aí depois que ela casou consigo mesma, a tia falou que, ela falou, nossa tia, as pessoas estão me procurando, eu vou ficar famosa. É muito complicado isso, né, gente? Porque hoje, essa semana, é a Aline. A semana que vem pode não ser mais a Aline. As coisas passam tão rápido, né, lá? Muito. Nesse meio que a gente está. Não é verdade? Rápido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção do nosso coração. Porque a gente pode estar buscando algo que a gente não vai encontrar. E aí, se a gente não tem uma saúde mental preservada, se a gente não tem uma segurança, se a gente não tem uma crítica, a gente pode afundar. E a Aline, né, nesse caso especificamente, ela já tinha um histórico de depressão, né? Sim. Eu até entrei nas redes sociais dela e consegui ver. Em vários momentos ela gravava vídeos falando que havia tentado se matar no final de semana. Eu até entendo que talvez ela quisesse servir como um alerta para outras pessoas, mas aí a gente volta naquele ponto. Até onde a exposição? Até onde as pessoas vão entender realmente o que ela queria passar com aquela mensagem? Até onde ela tem um fundamento egóico, familiar, de entender que podem vir críticas disso. Né? Até que ponto tudo isso era muito consciente para ela, né? Eu acredito que ela se expôs a um risco muito grande. E a gente no suicídio, a gente estuda muito um conceito que se chama fator de contágio, que é a propagação do suicídio, a propagação da ideia, né? Que é o que acontece muito em relatos de pessoas que falam dessa situação toda, pessoas que estão destruindo esse noivo, acabando com a vida desse noivo. Pessoas que estão dizendo que ele matou ela. Gente, o menino terminou com ela pelo WhatsApp. Ok, terminou com ela pelo WhatsApp. Mas por que terminou com ela pelo WhatsApp? A gente não sabe. A gente não sabe quais são as demandas de cada um, né? Não cabe a gente julgar. Nós não estamos nessa cena, nós não estamos inseridos nisso. Existe um problema, existe uma situação ali que só eles sabem. E, na verdade, só o casal sabe. Então, as pessoas elas querem achar soluções e, novamente, crucificar e achar respostas. Então, o alerta que fica não é estar do lado de um, estar do lado do outro, é falar novamente que é crueldade, que a gente não pode denegrir a imagem das pessoas, que isso é um crime e que a gente não sabe de quem que a gente está falando, porque a gente pode estar falando de uma pessoa vulnerável e frágil e ser corresponsável por um suicídio, sim. Entretanto, as pessoas que se expõem precisam ou elas próprias saberem dessa exposição e do perigo que estão correndo, ou as pessoas próximas. As pessoas próximas, que a rede de apoio pode tentar segurar essa pessoa. Ah, mas ela está fazendo para tentar ajudar. Gente, até que ponto? Calma, calma, a vida não é uma ficção. A vida não é uma novela onde tudo acaba jogando balões para cima e felizes para sempre. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Então, existe uma banalização da vida, banalização da morte, banalização das relações. E isso está acontecendo, aconteceu com essa menina. Que pena, sinto muito pela família, sinto muito por ela. Mas isso está acontecendo em várias situações no nosso redor. Eu recebo mensagens ofensivas que eu acabei de abrir para você. De pessoas que me ofendem nas mensagens. E eu falei para o meu namorado, amor, eu recebi uma mensagem assim, assim, assim. Ele disse para mim, Preta, a partir do momento que você expõe seu número, nós estamos expostos a isso. Eu falei, ok. Preciso pagar alguns preços. Até o momento que eu achar que eu não devo mais fazer isso, que não vale mais a pena, enfim. Eu tenho essa crítica. Eu acho que eu tenho um pouquinho de saúde mental para isso. Então, a gente precisa fazer uma crítica e uma análise muito veemente nesse sentido. Mais uma vez, a gente volta naquela questão da autocrítica, de se conhecer, de realmente saber o que você quer. Também, de buscar eu posto ajuda, qualquer coisa na exato. internet, também recebo críticas, e o que vai fazer a diferença é como eu vou lidar com isso. Se eu personalizo isso, se eu introjeto isso, se eu acredito nisso. Lá a gente fica mal, não fica? Fica. A gente fica encanado com essas coisas. Fala, a gente é ser humano. Né? Agora, se eu acreditar nas coisas que as pessoas falam para mim, eu deixo de ser psicóloga. Muitas pessoas falam muitas coisas boas, obrigada, um beijo para vocês. Muitas pessoas também não falam coisas tão boas.
E um beijo para vocês também. Entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente tem que se preservar e entender que a vida é a vida real. A vida não termina nos Felizes para Sempre, numa novela. A vida não termina assim. A vida não é feita de fantasia. A vida não é só feita de elogios e de massagem no nosso ego. A vida, ela é difícil. E, Ana, eu acho até legal fazer uma ressalva aqui, que a gente está falando desse assunto justamente hoje, que o Instagram vem aí com uma nova atualização, né? Que acho que hoje, falando em rede social, o Instagram aparece aí como a principal. Hoje todo mundo quer ter os seguidores no Instagram, quer divulgar seus negócios pelo Instagram, as blogueiras fazem tudo pelo Instagram. Hoje já nem são, né? Já são digitais influencers, porque já nem tem mais os blogs como tinham antigamente. Então isso mudou bastante. E justamente a gente falando sobre isso num dia que o Instagram mudou aí suas configurações. Então hoje o pessoal não consegue mais ver o número de curtidas, porque isso era uma coisa também que deixava o pessoal louco, porque um queria ter mais curtidas que o outro e fazer qualquer coisa para isso, Exatamente. né? Isso norteava a vida das pessoas e norteia ainda a vida das pessoas, né? Existe um mercado negro disso também, né? Da compra de seguidores. Compra de seguidores, compra de likes. Pelo amor de Deus, uma vez que você compra seguidor, o que isso significa para você? Que você não tem seguidor. Você comprou. Então, assim, é muito profunda a discussão. Eu acredito que a gente precisa tirar as nossas máscaras, tirar a nossa maquiagem e encarar a vida como ela é de fato, né? É muito importante essa atualização, porque talvez dá uma segurada aí nessas interpretações, tudo. Porém, eu ainda volto a dizer que a gente usa a rede social traz retorno, mas tudo na vida, rede social, relacionamento, emprego, relações interpessoais, tudo na vida tem que ser muito dosado e a gente tem que trazer para a nossa realidade, para a nossa verdade, a nossa existência. Tá certo, então, Ana, que delícia de bate-papo. Nosso tempo passa tão rápido Pois que a gente né, fica conversando, o tempo voa. Exato. Mas quero te agradecer pela presença aqui. Obrigada. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. E daqui 15 dias você volta. Volto sim. Obrigada, Lá. Obrigada, Ana.